Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, nós vamos começar essa edição mostrando um flagrante de irresponsabilidade. Essa é a palavra. E também falta de amor à própria vida. Para viralizar nas redes sociais, olha só, um jovem, ele deitou nos trilhos e esperou o trem passar por cima do corpo dele, enquanto o outro gravava tudo. Confira esse vídeo absurdo. Esse tipo de vídeo não é novidade na internet. Pessoas arriscam a própria vida em troca de likes e influenciam crianças e adolescentes a fazer o mesmo. Esse homem gravou nos trilhos da estação Aracaré da CPTM em Itaquaquecetuba e viralizou nas redes sociais. E as imagens são assustadoras. Confira. Ele se deita nos trilhos e fica imóvel esperando o trem passar. E é possível perceber que o trem está em alta velocidade. Um pequeno movimento em falso seria fatal. A CPTM informou que o maquinista do trem acionou a equipe de segurança para evitar qualquer acidente, mas quando os agentes chegaram no local, o homem já havia fugido, o que impossibilitou a identificação do invasor. Esse tipo de atitude é considerada crime e o caso agora será investigado pela polícia por desastre, incitação ao crime e crime de perigo para a vida. Vale lembrar que o acesso aos trilhos da ferrovia é proibido e a entrada ilegal pode causar riscos à integridade física de quem comete essa imprudência, além de comprometer a segurança dos passageiros e do sistema ferroviário. A CPTM se pronunciou e afirmou estar disposta a colaborar com as investigações e informou que investe no patrulhamento das ferrovias para evitar acidentes e garantir a segurança. Olha, e se a gente não visse a imagem, seria até difícil acreditar que um absurdo desse seria verdade. Mas para falar mais sobre esse caso, que dá para a gente debater muito, nós vamos conversar agora com 3 especialistas. O nosso primeiro convidado é o Renato Tuma, ele que é estrategista em redes sociais. Seja muito bem-vindo, grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Muito obrigado pelo espaço aí, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. E nosso outro convidado é o doutor Dirceu Vale, ele que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Mogi das Cruzes, região, aliás, onde aconteceu esse fato. Doutor, seja muito bem-vindo também. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos os ouvintes. Espero poder, de alguma maneira, contribuir para esclarecer esse assunto tão triste. Com certeza vai contribuir bastante. E quem também vai contribuir é a nossa terceira convidada, que é a doutora Natália Aguilar, ela que é psicóloga. Doutora, grande prazer recebê-la no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. Obrigada aí pelo espaço, pela oportunidade. Então vamos começar. Eu faço a primeira pergunta para o Renato Tuma. Nós vivemos em uma era que vale tudo para conseguir engajamento nas redes sociais, até arriscar a própria vida. Cara, infelizmente sim, né? A gente via muito isso daí em séries. Antigamente tinham filmes que debochavam disso. Black Mirror, né? Trouxe um pouco dessa narrativa, assim, da gente acabar perdendo a mão na criação de conteúdo, na busca pelo like, pelo engajamento. E isso intensificou a partir do momento em que começou a rentabilizar os criadores de conteúdo, né? Quando as marcas começaram a entrar com patrocínio em cima daqueles que tinham mais visibilidade, ou que a própria plataforma começou a incentivar a criação de conteúdo. E hoje a gente está vendo mais uma cena dessa daí lamentável, né? Do cara não só se expondo ao risco, mas também o que até configura como um crime, que a gente vai ver nosso parceiro contando um pouco mais sobre isso já, mas que colocou em risco o próprio andamento do trem aí das pessoas que estavam dentro dele, né? Então é uma imprudência, assim, sem tamanho. Olha, você realmente muito preocupante. Mas você pontuou bem, é uma mistura, tem um pouco de vaidade do exibicionismo, mas também tem a rentabilidade, o dinheiro que isso dá, né, Renato? Com certeza, que é o que motiva os criadores de conteúdo, né? Muito se deu também a época quando lançou o TikTok, onde as pessoas o critério de produção do vídeo não era tão exigente assim, que fosse algo muito bem produzido, e as pessoas se engajavam por aquilo que era mais
conecto com a realidade delas, né? Então aí começaram a tentar extravasar cada vez mais esse tipo de atitude aí, até que chega num ponto hoje que a gente vê uma cena dessa daí e é realmente preocupante, né? Correto, mas nós vivemos no Estado de Direito, onde há leis, então por isso eu faço uma pergunta para o doutor Dirceu. Doutor, quais os crimes ou irregularidades que esse rapaz cometeu? Então, Kleber, na verdade, a conduta dele se amolda tipicamente no artigo 260 do Código Penal, que é o crime de perturbação do serviço de estrada de ferro. Tem uma pena relativamente alta, não é altíssima, mas tem uma pena relativamente alta, e em caso de desastre, essa pena aumenta ainda mais, porque esse gesto de irresponsabilidade não coloca só em perigo o próprio sujeito ao fazer aquilo, ele coloca em risco todos os passageiros daquele trem. Não se sabe se o maquinista vai fazer uma freada brusca, se as pessoas vão se machucar no interior, se o trem possa descarrilhar, o maquinista ao avistar isso. Ou seja, é de uma tremenda irresponsabilidade, e embora o direito dê aqui uma resposta, né, que não é elevada, eu penso que até num caso como esse, de algum modo tímida, talvez a maior perplexidade, a maior resposta, a maior indagação que a gente acaba tendo é o que leva as pessoas a buscar isso. É um vazio, e a nossa colega psicóloga vai tentar, tenho certeza, nos ajudar em ter essa resposta. Que vazio é esse? Que situação é essa que leva essa juventude a praticar atos dessa natureza? Doutor, excelente esse gancho, então vamos passar, né, para a pessoa especializada nessa área. Agora, então, eu falo com a doutora Natália. Doutora, como o doutor acabou de falar aí, eu peço que você ajude a tentar, né, a gente a entender um pouco como funciona a cabeça desse rapaz. Qual é a motivação? A gente citou aí exposição, motivação financeira, mas do ponto de vista psicológico, arriscar a própria vida, que é o bem maior que uma pessoa tem. Como você explicaria esse comportamento? Essa pessoa tem uma característica de algum distúrbio, por exemplo? Olha, eu acredito muito que, assim, a gente não consegue, né, somente com as imagens aí, né, do vídeo, fazer um diagnóstico, mas eu acredito muito que esse mundo da internet, ele tem funcionado muito como meio que uma terra sem lei, né, sem limites, e tem gerado esse tipo de comportamento nas pessoas, no qual eu posso postar o que eu quiser, independente dessa realidade ser verdade ou ser mentira, ser perigosa ou ser segura, né? O que eu acho que é importante frisar e destacar é que, de fato, né, é um comportamento totalmente inapropriado mesmo, né, porque ele coloca em risco tanto a própria vida como a vida de outras pessoas, e a gente, dentro dos estudos, né, quando a gente fala de comportamentos autodestrutivos, a gente fala, inclusive, que a gente precisa tomar muito cuidado com a propagação dessas imagens, porque a gente pode causar, né, o que é chamado de efeito de contágio, né? A gente nunca sabe, né, em quem vai chegar essa imagem e como isso vai repercutir na vida dessa pessoa. Então, ele não coloca em risco apenas a vida dele e a vida de quem está lá dentro do vagão do trem, mas ele pode também, de alguma forma, como isso foi propagado, né, tá na internet para qualquer pessoa visualizar, ele pode sim também colocar em risco a vida de outras pessoas que de repente podem achar que também podem ter um comportamento desses e o desfecho não ser, porque no caso dele ele teve um desfecho que ele conseguiu sair daí, não aconteceu nada com ele, né? Mas poderia, né, ser um desfecho negativo. Então a gente precisa ter, né, bastante responsabilidade, né, no que a gente transmite, né, porque senão a gente acaba transmitindo coisas que, sem a gente se dar conta, vai causar aí, né, um mal aí para o outro.
Olha, a doutora também levantou uma questão importante, né, sobre a responsabilidade. Eu aproveito o gancho para conversar com o Renato e perguntar para ele sobre os mecanismos de controle que a gente tem hoje, os mecanismos de limitar os conteúdos que são postados. Eles são eficientes ou faltam ferramentas até tecnológicas para serem mais efetivas e controlarem melhor? Ou, por outro lado, até há um interesse baseado no lucro que seja descontrolado. Como você vê essa questão do controle desse conteúdo postado, desse conteúdo gerado nas redes, Renato? Então, a plataforma, todas elas vêm cada vez mais se sofisticando através do que a gente chama de machine learning, que é o aprendizado da máquina. E, por exemplo, quando a gente vai fazer um e-mail, que a gente tem que preencher aquela caixinha, coloca aqui qual que é a faixa de pedestre, você tem que ir lá e tem que ticar a faixa de pedestre. Aquele tipo de comportamento da própria máquina é uma espécie de machine learning. A gente está ensinando ela a reconhecer imagens e padrões. A doutora Estão me ouvindo? A doutora trouxe um ponto muito importante aí, que é sobre o compartilhamento. As pessoas compartilham esse tipo de conteúdo. E aí entra um conflito muito grande entre a plataforma tentar barrar o conteúdo e as pessoas compartilharem. O compartilhamento é uma das métricas mais importantes para que esse conteúdo se propague e para que a própria plataforma reconheça que é um conteúdo relevante e distribua para cada vez mais pessoas. Então, antes da plataforma conseguir brecar aquilo, por sinalizar que aquilo é uma coisa que pode ser perigosa, as pessoas estão fazendo uma força por outro lado para que aquilo seja propagado, às vezes até mesmo sem saber. E aí tem várias coisas que estão em avanços e que a gente até pode ser até um pouco otimista nisso em relação às plataformas, como, por exemplo, há algum tempo atrás muitas pessoas faziam conteúdos com facas, conteúdos não, obviamente, conteúdos tendenciosos, mas assim, usando a faca para alguma coisa. Hoje em dia, você utilizar a faca num vídeo já é um sinal que o algoritmo já reconhece e consegue brecar o alcance daquilo. Outra coisa também são as palavras-chave. Então, hoje, quando a gente fala uma explosão de bomba atômica dentro de um conteúdo no Instagram, aquele conteúdo tende a ser menos entregue por conta desse termo, que pode ser um termo perigoso. Ou então no YouTube, quando a gente fala alguma coisa que possa ser conspiracionista, como, por exemplo, terra plana, ou algum conteúdo político, a plataforma já entende, ela sinaliza debaixo do vídeo que aquele conteúdo é um conteúdo sensível de alguma forma, e isso pode também cortar o alcance. Então a gente ainda está nesse processo da forma reconhecer alguns tipos de vídeos como esse daí, que é um pouco mais difícil, porque não é um vídeo comum, mas está se desenvolvendo para que reconheça e automaticamente já consiga cortar o alcance do conteúdo. Mas é importante sempre que nós, como usuários, não interagimos com esse vídeo. Então, quanto menos a gente interagir com esse tipo de conteúdo e, se possível, também sinalizar, colocar lá como uma denúncia para que esse vídeo possa ser derrubado ao alcance dele, a gente está ajudando aí também a que ele não cresça. Olha, muito interessante o que o Renato falou agora, essa verdadeira guerra, né, tecnológica que acontece na própria rede social, entre o filtro ali para barrar conteúdos impróprios e os compartilhamentos que ganham força ali e viram uma verdadeira onda. Interessante isso. Mas, de qualquer forma, tudo tem que ter uma responsabilidade, né, doutor Dirceu? Alguém tem que responder por isso, afinal, alguém também ganha com isso. E esse tema tem sido muito debatido tanto no STF quanto no Congresso Nacional. E eu queria saber a sua opinião. O que deve ser feito aí em caráter emergencial para evitar situações como essa? Há alguma saída? Quem deve ser responsabilizado, doutor? Então, é uma situação bastante complicada, né? E é um tema bastante sensível. Eu quero crer que há opiniões, mas é difícil dizer o que está certo e o que está errado, porque nós vamos amadurecer nesse sentido ainda. O STF decidiu há pouco tempo, poucos dias, a questão do Marco Civil, o que seriam condutas passíveis de exclusão imediata, né? A obrigação das redes sociais, crimes contra a mulher, crimes de racismo, discriminação, crimes que atentem contra o Estado Democrático de Direito, crimes de natureza sexual, enfim, alguns crimes foram elencados como uma prioridade, uma atenção especial pelas redes sociais, pelas plataformas. Agora, havendo denúncia, havendo a comunicação por parte das pessoas, do prejudicado, do ofendido, de autoridades, as redes sociais têm sim que remover o conteúdo.
Precisamos calibrar, e isso interessa muito para a imprensa. A advocacia e a imprensa são irmãs siamesas na defesa de liberdades, não é? Então, interessa demais saber qual vai ser o ponto de equilíbrio para que não haja uma censura prévia. Hoje, Kleber, eu tenho mais dúvidas do que respostas. E eu acredito que você, representando a imprensa, também está na mesma maneira. Como nós vamos amadurecer e como nós vamos tentar responder esse ponto de interrogação? Eu acho que o cerne é esse. Vamos num processo de amadurecimento. Vamos num processo de que a dignidade da pessoa sempre tem que estar em primeiro lugar. Vamos num processo que pessoas, seres humanos, não podem colocar em público. Vamos admitir que as redes sociais são acessadas por crianças e uma criança que está em desenvolvimento pode tentar copiar uma imbecilidade dessa por algum motivo. Enfim, é preciso responsabilidade. Emergência, direito para lidar com coisas emergenciais, eu compreendo absolutamente essa questão, mas eu tenho medo de, na emergência, na pressa, perdermos a mão, perdermos o sal ou colocarmos tempero de mais ou tempero de menos. Precisamos agora amadurecer, discutir com muita sensibilidade e de uma forma multidisciplinar. A imprensa, as estruturas do direito, o sistema de justiça, a advocacia, Ministério Público, né, os psicólogos, enfim, os representantes das redes sociais e por aí afora, para a gente conseguir obter a melhor resposta, a resposta mais madura. Olha, que excelente fala, doutor. Sintetizou toda a problemática que envolve esse caso. Eu aproveito, para perguntar para a doutora Natália. Doutora, o próprio advogado, homem da lei, mostrou a limitação do direito nesse caso. Então, só resta nós apelarmos ao bom senso. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, não só para esses que fazem essas loucuras que a gente está vendo aí. Quando uma pessoa compartilha um vídeo desse, qual é o poder que esse vídeo tem na vida, na influência de outras pessoas, até de causar mal para outras pessoas? Por favor. Olha, hoje em dia ele tem um poder muito grande, porque como os colegas aí estavam trazendo, a velocidade com que essas informações elas são propagadas, não dá nem tempo da própria plataforma barrar, Então, é como ele falou, fica essa guerra. Então, chega de uma maneira muito rápida e muitas vezes chega numa criança, chega numa pessoa que está mais abalada emocionalmente, mais fragilizada, chega numa pessoa que não tem muito limite das coisas e acredita que possa fazer também igual, e aí ela vai tentar fazer igual e a gente não sabe como que vai ser o desfecho disso. Então, primeiramente, tudo que colocar a vida ou a saúde de alguém em risco, é importante que essas coisas elas não sejam compartilhadas na internet. Primeiramente, assim, neste caso não deveria nem ter sido feito isso, porque eu acho que me pareceu que foi uma coisa bastante consciente, uma outra pessoa estava ali gravando, eu acho que foi bastante consciente, não foi com a intenção desse rapaz se machucar, ao que me parece, foi por uma questão de exibicionismo mesmo, de obter likes, obter engajamento, só que isso pode encorajar, por exemplo, pessoas que têm ideações suicidas, comportamentos autodestrutivos, a fazerem o mesmo. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade com o conteúdo que a gente posta, porque a gente nunca sabe aonde esse conteúdo vai chegar, em quem ele vai alcançar. Então, não compartilhem esse tipo de vídeo, não curtam, não deem engajamento para esse tipo de vídeo, porque aí, pelo menos, a gente já vai estar fazendo a nossa parte, dizendo para a plataforma para não compartilhar esse tipo de informação que não tem nada a agregar para a gente. Com certeza, a primeira responsabilidade é nossa. E eu agradeço muitíssimo os nossos 3 convidados por essa conversa de altíssimo nível, que acrescentou muito para as pessoas que nos assistem. Primeiro, o doutor Dirceu Vale. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Também o Renato Tuma. Renato, foi excelente aí
trazendo essa questão tecnológica das redes sociais. E, por fim, a doutora Natália Aguilar, que também complementou aí com a questão psicológica desse assunto tão complexo. Muito obrigado aos três. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto agora. Olha só, nós vamos agora continuar nosso giro de repórteres pelo país, né? Para mostrar o que é notícia hoje, quinta-feira. E olha só, foram encontrados no Rio de Janeiro, no Largo da Glória, que fica lá na região central da cidade, pombos, dezenas de pombos mortos. E a suspeita é que os animais tenham sido envenenados, olha só. Mas quem vai trazer os detalhes é o repórter Anderson Nascimento. Vamos ver na tela. Uma cena incomum e alarmante chamou a atenção de pedestres que circulavam pelo Largo da Glória, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta semana. Mais de 40 pombos foram encontrados mortos na praça, levantando suspeitas de envenenamento e gerando preocupação entre moradores e frequentadores da região. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses foi acionada e recolheu as aves por volta das 9h30 da noite. Os animais foram encaminhados ao Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Weitzmann, na Mangueira, onde passarão por exames necroscópicos para identificar a causa da morte. Milho foi encontrado misturado às fezes de algumas das aves, o que reforça a hipótese de intoxicação intencional. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente da Polícia Civil registrou o caso e está conduzindo diligências para apurar o ocorrido. A morte de pombos, assim como de qualquer animal silvestre, é considerada crime ambiental, conforme previsto na Lei de Crimes Ambientais. A legislação prevê pena de detenção e multa para quem praticar maus tratos ou provocar a morte desses animais. O Largo da Glória é um ponto tradicional da cidade, com grande movimentação diária. E enquanto as investigações seguem, o local permanece sob monitoramento da Vigilância Sanitária e Ambiental. Olha, e uma cidade de Santa Catarina registrou a menor temperatura do ano em todo o Brasil. Para você ter uma ideia, os termômetros marcaram 10 graus negativos. Que frio, hein? Veja os detalhes agora com a Michele Veiga. Bom, o frio continua em Santa Catarina, mas vai perdendo força. Ontem, como vocês aqui falaram bastante no Redação, explicando as causas e consequências desse frio, hoje aqui em Santa Catarina a gente sentiu, mas não tanto quanto ontem, como na cidade de São Joaquim, que na quarta-feira chegou a marcar aí sensação térmica de quase 10 negativos e temperaturas baseadas nisso. Hoje, já na quinta-feira, a cidade de Urupema, que é a cidade mais fria do Brasil, marcou menos 5 graus de temperatura, vamos dizer assim, um pouquinho mais quente do que nos últimos dias. Tudo isso é consequência, né, da massa de ar frio que entrou no estado, massa de ar polar, a segunda desse inverno, e derrubou as temperaturas aqui em Santa Catarina. Rios ficaram congelados e até mesmo o chafariz da praça de São Joaquim ontem deu um espetáculo de gelo, todo congeladinho. São Joaquim, Urupema, Urubici e outras cidades formam o caminho das neves aqui de Santa Catarina. A Serra Catarinense, que esse ano está recebendo a segunda edição da Estação Inverno, que é um programa do governo do estado que visa fomentar o turismo, a segurança, as estadias, a rede hoteleira, comércio, tudo nessa região serrana que precisa de investimentos e, é claro, quer fomentar cada vez mais o turismo. A expectativa é que 1 milhão de pessoas passem na Serra Catarinense durante os meses do inverno em busca de baixas temperaturas, aconchego nas hospedagens, é claro, e o bom frio que Santa Catarina oferece para quem gosta. Então, tudo isso bem temperado, com baixas temperaturas, estão fazendo dessa semana bem gelada por aqui. Mas hoje foi mais quentinho. A previsão é que nessa sexta-feira as mínimas aí no estado fiquem em torno desses menos 5, 1 grau, e também as máximas já cheguem aos 20 graus aqui em Santa Catarina. Muito obrigado, Michele. E olha só, por falar em frio, né, especialistas alertam que o inverno pode agravar quadros de compulsão alimentar. Olha só que alerta importante. Mas quem vai trazer os detalhes agora é o Alexandre Cardoso. Vamos ver. Com
Com a chegada do inverno e do tempo frio, a hora de comer se torna um momento muito mais especial e prazeroso. Mas especialistas alertam que exatamente nessa época do ano pode acontecer mudança nos hábitos alimentares e piorar quadros de compulsão. Segundo especialistas, o inverno tem a tendência de aumentar o desejo por alimentos reconfortantes, que ajudam principalmente a enfrentar as baixas temperaturas. Muitos alimentos, como sopas e massas, proporcionam uma sensação temporária de conforto e alívio emocional, o que pode levar a episódios de compulsão alimentar. A compulsão alimentar é um transtorno que tem como característica o grande consumo de alimentos, na maioria das vezes ricos em calorias e carboidratos, levando a um sentimento de culpa e vergonha depois do descontrole. Ainda segundo os especialistas, a falta de luz solar e o frio, que são características dessa época do ano, afetam negativamente o humor das pessoas, levando a quadros de tristeza e ansiedade. A compulsão se torna uma forma de lidar com esses sentimentos desconfortáveis, buscando prazer temporário na comida, já que no inverno as pessoas tendem a passar mais tempo dentro de casa e o isolamento pode levar ao tédio e à solidão. E algumas pessoas podem recorrer à comida para preencher um vazio emocional. A compulsão alimentar pode causar diversos prejuízos à saúde, tanto fisicamente quanto emocionalmente. O transtorno pode causar problemas como doenças cardíacas, obesidade, diabetes tipo 2 e até contribuir para o desenvolvimento de outros transtornos alimentares, como a bulimia. Por isso, a busca por ajuda profissional é fundamental para lidar com o distúrbio da melhor maneira possível. O tratamento pode envolver terapia cognitiva comportamental e também o uso de medicamentos em alguns casos. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como acontece todo dia, é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Caio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, mas notícia triste, né? Notícia que eu não gostaria de dar e tenho certeza que você também não, Caio. Exatamente, Kleber. Bom, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, um jeito muito chato da gente começar, né, esse bloco de esportes, falando da morte do jogador Diogo Jota, né? Ele e o seu irmão, os dois portugueses, morreram em um acidente de carro na Espanha, onde eles estavam indo na estrada sentido interior do país e o carro estourou o pneu, acabou lançando o veículo para fora da pista e quando a polícia chegou no local, encontrou já os dois irmãos sem vida. O futebol português amanheceu de luto. Diogo Jota, de 28 anos, e seu irmão André Silva, de 26, morreram em um trágico acidente de carro na Espanha. Em comunicado, a Guarda Civil afirmou que um dos pneus do carro do jogador estourou durante uma ultrapassagem na rodovia A52, na altura da região de Sanabria, noroeste do país. O carro foi arremessado para fora da pista e, em seguida, pegou fogo. Testemunhas acionaram o serviço de resgate, mas os dois atletas já estavam sem vida quando o socorro chegou. Segundo as primeiras informações, os irmãos viajavam para a Inglaterra, onde o atacante começaria a preparação para mais uma temporada do Liverpool. Diogo Jota deixou sua esposa, com quem tinha se casado no dia 22 de junho, além dos seus 3 filhos, de 4 anos, 2 anos e 7 meses. Em nota, a Federação Portuguesa de Futebol lamentou a morte do jogador e disse que, abre aspas, a Federação e todo o futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva. Fecha aspas. O Liverpool pediu que a privacidade de familiares e amigos sejam respeitadas enquanto tentam lidar com uma perda inimaginável. O Porto FC, time que os dois irmãos tinham defendido, também prestou condolências. O clube português lembrou que os irmãos também foram atletas nos escalões de formação. Jota iniciou sua carreira profissional no Paços de Ferreira. Passou pelo Porto, pelo Wolverhampton da Inglaterra e foi contratado pelo Liverpool em 2020. Pelo Reds, viveu o auge da carreira. Conquistou um campeonato inglês, uma Copa da Inglaterra e 2 Copas da Liga. Frequentemente era convocado para a seleção portuguesa. Jota conquistou no mês passado a Liga das Nações. O atacante marcou 14 gols em 47 jogos pela seleção
seleção portuguesa. André Silva, seu irmão, atuava pelo Penafiel, também time português. É isso, Kleber. Uma notícia muito triste, né? Mas nós desejamos força à família e que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos. E às 18h30 eu volto aí sim com notícia feliz, alegre e de futebol que a gente está sempre acostumado a falar, Kleber. Muito obrigado, Caio. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais pela sua companhia e você que não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.